Graças e paz, queridos alunos do curso teológico ICP. É um curso que tem o propósito de capacitar você a viver a vida cristã, a ser útil no seu ministério, a desempenhar aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida. E aqui é o professor Arimar e essa é a nossa aula de hoje, continuando a temática de Cristologia. Então nós vamos continuar trabalhando a temática de Cristologia e é muito importante que vocês estejam acompanhando tudo aquilo que eu estou passando aqui nas apostilas, que vocês estejam acompanhando nas apostilas, ok? Então a gente já fechou teologia, fechamos dons e frutos do Espírito e estamos caminhando em Cristologia. Essa é a nossa quarta aula, ok? Então assista, se você não assistiu ainda, assista as 3 primeiras aulas de Cristologia e estude o melhor que você puder a sua apostila. O interessante é que você reserve todos os dias pelo menos uma hora, se você puder 2 horas do seu dia. No dia que você tiver mais tempo, reserve mais tempo para você estar com a apostila, estar assistindo essas videoaulas. Assista de novo. Conforme for surgindo alguma dúvida, você anota, você manda para mim, ou no particular, ou dentro do próprio grupo do curso, para que eu possa ajudar você a tirar essas dúvidas, a fazer você compreender melhor alguma questão do nosso tema, tá bom? Muito bem, estamos em Cristologia. Na última aula nós falamos sobre os ofícios de Jesus como profeta, sacerdote e rei, ok? Vamos para o ponto número 4, vamos falar sobre a obra sacrificial de Cristo, ou seja, vamos falar do sacrifício dele. Afinal de contas, Jesus veio à Terra com uma missão assim muito específica. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Então, esse, digamos assim, é o ponto-chave da vinda de Jesus até a Terra. Foi morrer pelos nossos pecados. Morrer por nós para nos livrar dos nossos pecados. Ok? Então, esse é o ponto central da vinda dele. É claro que acoplado a isso, ele veio trazer o Evangelho, ele veio nos revelar o Pai, ele veio Deus se mostrando a nós. Afinal de contas, ele é o Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então isso deixa muito claro a missão de Jesus. Ele como Cristo, né? Você sabe que a palavra Cristo é a mesma palavra Messias, ele significa ungido de Deus. Então ele é o ungido de Deus entre nós. E se talvez você pergunte, mas pastor, ungido para quê? Ungido para ser profeta, sacerdote e rei, exatamente o que nós vimos na nossa última aula. Então Jesus veio à Terra para ser o nosso sacrifício pelo nosso pecado. E isso tem uma amplitude muito grande. Eu costumo dizer que o Evangelho ele não se resume ao fato de ter Cristo morrido por nós. Muitas pessoas pensam assim: olha, se eu falar para a pessoa que Jesus morreu para salvar ela é suficiente. Bom, você está com a ponta do iceberg, você está com a cereja do bolo, você está com o ponto central. Só que existem ramificações, existem outras coisas a se ponderar, existe o Evangelho a se compreender. E eu tenho repetido para vocês diversas vezes aqui. O Evangelho, ele está concentrado nos Evangelhos. Eu sempre digo que é algo tão simples que parece bobo, mas é isso. Onde está o Evangelho de Jesus? Nos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está concentrado o Evangelho.
tanto na forma de Cristo tendo descido à terra e tendo vivido entre nós e morrido pelos nossos pecados, está tudo ali, os ensinamentos dele, a forma como ele viveu, a forma como ele agiu, a forma como ele reagiu, ou seja, está tudo lá. Então, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, e é interessante que você lê assim de carreirinha, que você lê do começo até o final, do começo de Mateus até o final de João. Na Bíblia eles estão organizados juntos, pertinho um do outro. Então, se você quer mesmo conhecer o Evangelho, leia. Comece em Mateus capítulo 1 e vai lendo, entre Marcos, sai de Marcos, entra em Lucas, sai de Lucas, entra em João, até o capítulo 21 de João. Quando você chegar lá, o que fazer? Meu conselho, leia de novo. Leia umas 2 ou 3 vezes, que é para você assim ter aquela visão ampla do Evangelho. Aí você vai realmente olhar e dizer, bom, agora eu conheço o Evangelho. Conheço porque eu li os Evangelhos que me mostram o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Jesus vivo entre nós. Por isso que ele foi fotografado por 4 ângulos diferentes, exatamente para que a gente pudesse ter uma visão quadridimensional dele. E o restante da Bíblia, bom, o Antigo Testamento, ele apenas serviu de base para a chegada do Evangelho. Aquilo que no Antigo Testamento estiver de acordo com o Evangelho de Jesus, que ele viveu, que ele ensinou, que ele pregou, é válido para nós. Aquilo que discorda já não vale para nós, é apenas história, tem algum princípio ali importante, mas não vale para nós como um ensino, como é o ensino do Evangelho. O ensino do Evangelho é a nossa base de fé. Lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7, Jesus ele diz assim: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é como uma pessoa que fundamentou a sua casa sobre a rocha. Observe que ele não fala as palavras de Moisés. Ele fala as minhas palavras. Ele fala as palavras dele. E o que são as palavras dele? É aquilo que está registrado nos 4 evangelhos. É aquilo que está registrado no Sermão do Monte. Mateus capítulos 5, 6 e 7. Ali tem um resumo da mentalidade do Evangelho de Cristo. E você vai ter outros discursos. Você vai ter outro discurso lá em Mateus 24 e 25. Você vai ter outro discurso lá em Mateus 23, Mateus 10. Eu estou citando só Mateus, mas Marcos, Lucas e João tem outros trechos de discursos de Jesus, de ensino. Está tudo lá. Então aquilo do Antigo Testamento que está de acordo e que se harmoniza com o Evangelho é para nós, é válido. É como se fosse o Evangelho antecipado. Mas aquilo que discorda, então é apenas história, tem algum princípio, mas nada além disso. Por exemplo, os salmistas pedem a Deus a morte dos seus inimigos. Agora, isso está em harmonia com o Evangelho de Jesus? É claro que não. Enquanto o salmista pedia a morte dos inimigos, Jesus pede para a gente amar os inimigos. Você vê que é diferente? Você vê que tem uma dissonância aí? Então isso, ou seja, aquilo fala mais da dor do salmista, do medo do salmista, das angústias internas do salmista, do que de Deus para nós, do que de Cristo para nós, do que do Evangelho. Por exemplo, no Antigo Testamento tem lá uma profecia dizendo que Israel vai ser sempre cabeça e não cauda. Isso está de acordo com o Evangelho? O Evangelho de Jesus fala o contrário, que maior é o que serve. Ou seja, que o maior, na verdade, é o menor. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, basicamente, é que nós somos cauda e não cabeça. Cabeça é só Jesus, nós somos cauda. Ou seja, Jesus sempre estimulou a humildade. O Antigo Testamento
falando de uma forma patriótica, falando de uma forma nacional relacionada com Israel, ele seria sempre cabeça, é verdade. Não que isso tenha se manifestado sempre, porque na verdade essa profecia ela vai ser realmente concretizada lá no milênio, quando Israel vai ser cabeça das nações aqui na Terra. Mas não serve para nós como base de evangelho, porque o evangelho já fala de uma maneira individual sobre humildade, sobre serviço, sobre servir, sobre considerar os outros superiores. O evangelho caminha em outra direção. Ok? No Antigo Testamento tem lá em Isaías, capítulo 1, comereis o melhor dessa terra. Bom, quando a gente pega a realidade cristã, a gente vai perceber que não é bem assim. Claro que nós temos a companhia de Deus, é claro que Deus é um Deus abençoador, é claro que Deus é um Deus que prospera, é claro que sim. Agora, nós não podemos pegar isso e levar à quinta potência. Nós temos que entender que o cristão tem aflições no mundo, ele é perseguido, ele é humilhado, ele vai passar por uma série de situações que ele vai ter que engolir no seco. Por quê? Porque para cada cristão que segue a Cristo tem uma cruz. Jesus teve a dele, e cada cristão tem a sua cruz para seguir Jesus. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz e me siga. Sabendo que o céu não é aqui. O nosso céu não é aqui. O cristão espera novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E a terra é a terra celestial. Não é daqui. As profecias relacionadas com essa terra estão mais conectadas a Israel, estão mais ligadas a Israel do que a nós. A igreja é uma outra esfera. Para a igreja tem a nova Jerusalém, o lugar que o Senhor foi preparar. Não foi isso que Jesus falou? Olha, eu vou preparar lugar. Quer dizer que o nosso lugar não é aqui. Nós não podemos concentrar nossas energias aqui. Por isso que Jesus falou: não junte tesouro aqui, porque você é igreja, você é de uma outra esfera. Gaste sua energia em acumular tesouros no céu, é porque é para lá que você vai. Você vê que Jesus sempre nos desconecta daqui da terra. Ok? Por isso que é importante nós compreendermos Jesus. Vamos falar sobre a morte de Cristo. Houve algumas, como é que eu poderia dizer? Alguns rumores, alguns raciocínios errados, algumas coisas que foram espalhadas no decorrer da história para desvirtuar a morte de Jesus. Uma delas é que a morte de Jesus foi um acidente. Foi um acidente de percurso, que Jesus morreu porque ele pisou no calo de gente grande, que gente grande se sentiu ameaçada por ele, e por isso organizaram para que ele fosse morto. Ok? Falando diretamente dos sacerdotes, do sumo sacerdote, né, o auxiliar dele, Anás, Caifás, o pessoal que estava na crista da onda lá, que eram as autoridades daquele tempo, né? Realmente Jesus pisou no calo desse pessoal e realmente foram eles que organizaram a morte de Jesus. Mas a morte de Jesus, ela não se restringe, ela não se resume a um acidente, a um martírio. Isso aconteceu com os cristãos no decorrer de toda a história. Mas no caso de Jesus, a morte dele teve um propósito divino. Ou seja, a coisa não se resumiu a simplesmente perseguição aqui na terra. Houve um propósito. A morte dele não foi um acidente, não foi um simples martírio, não foi uma simples perseguição. No final das contas, havia um propósito, porque é dito em Apocalipse que Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como é que a gente pode entender isso? Olha só o que o texto diz. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Significa dizer que quando o mundo estava sendo criado, o projeto da morte dele já estava feito, já existia. Já estava carimbado. A morte dele na cruz não foi uma coisa acidental. Ela aconteceu na nossa história de vida. Mas o projeto, ele vem do
tempo que a terra estava sendo formada ainda. Por quê? Porque Deus é onisciente. Deus já sabia da queda e ele já tinha um plano na sua manga. Ele já tinha um projeto para nos resgatar. É claro que vem aquela famosa pergunta, mas se ele sabia como ia cair, por que ele colocou a árvore, por que ele permitiu que eu me caísse, por que ele deixou que isso acontecesse? Olha, Jesus ele não queria ser adorado por robôs. Ele queria ser adorado por pessoas que o adorassem espontaneamente, exercendo o livre-arbítrio de poder escolher. Agora, como é que o ser humano pode escolher se não houver um contraponto além de Deus? Se o ser humano só conhece Deus, como é que ele iria escolher Deus se não havia outra possibilidade de escolha? Deus deu ao ser humano a possibilidade de escolha. E eu sempre repito isso. Deus perdeu para uma árvore. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, colocou para Adão e Eva, olha, é tudo de vocês. A única coisa que eu quero, a única coisa que eu peço de vocês é só que vocês não comam dessa árvore aí. E eles comeram. Ok, mas eles exerceram legitimamente o seu direito de escolha, seu livre-arbítrio. Aí você diz, mas pastor, isso causou a queda, olha só o sofrimento da humanidade até aqui. É verdade, só que Deus já tinha olhado o final da história. Enquanto ele formava a terra, enquanto o Gênesis estava sendo escrito, Apocalipse já tinha sido concluído no coração dele. Lembra que nós falamos sobre Deus sendo eterno? Eternidade quer dizer isso. Deus no começo já estava no final. Deus, criando a terra, já estava no momento da crucificação de Cristo. Para Deus, esse tempo todo é um tempo só, é um momento só. Para nós é que é passado, presente e futuro, para nós é que são datas, para nós é que é um caminhar na história, igual a formiguinha. Para Deus não. Deus, ele preenche tudo. E Deus nunca permitiria o homem cair se ele não soubesse que iria vencer no final. Ou seja, Deus já tinha visto o filme inteiro da história e sabia que no final ele vence. Vai ter gente perdida? Vai. Mas quando falamos sobre direito de escolha, quando falamos sobre livre-arbítrio, temos que estar abertos para as duas situações. Para a existência de um céu e para a existência de um lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, sofrimento eterno. Quando falamos sobre escolha, temos que falar em Deus, mas também no diabo. Ou seja, tem que ter o contraponto. Então, quando a Bíblia diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo, quer dizer que todo o projeto da salvação já estava concretizado, já estava elaborado, já estava autenticado. Ok? Então, a morte de Jesus dentro da história não foi um acidente. Tudo fazia parte de um grande propósito divino. Até porque Deus, como disse José é filho de Jacó, lá que se tornou governador do Egito, ele diz que Deus, ele transformou o mal que os irmãos dele intentaram fazer em bem. E ele fez isso com a história da humanidade. Aquilo que seria uma tragédia, Deus transforma em ordem. Deus transforma em bênção. Deus transformou em céu para aqueles que creem nele, para aqueles que decidem aceitar a salvação que Jesus, de forma tão difícil, tão cruel, ele nos garantiu ali na cruz do Calvário. Então, o que a crucificação fez? O que o sacrifício de Jesus fez? Bom, na matéria de soteriologia, que vai falar da salvação, eu vou mais fundo com vocês nessa questão, mas eu já quero adiantar alguma coisa, até para você já ir se organizando sua mente
em relação a isso. O pecado, ele tinha uma prerrogativa, que Paulo diz em Romanos: o salário do pecado é a morte. Então, havia uma prerrogativa, havia um decreto de Deus dizendo: no dia que vocês morrerem, vocês morrem. No dia que vocês morrerem, vocês morrem. É interessante que é assim que está no original hebraico, o trecho lá. No dia que vocês morrerem, comendo o fruto, vocês morrem. Ou seja, a morte estava em movimento e a morte se instalou. Morrendo, vocês irão morrer. O que significa essa frase do hebraico? Ela quer dizer o seguinte: que havia um decreto, o comer daquele fruto, a desobediência, iria matar o ser humano. Matando ele, começaria um processo de morte. Ele morre e continua um processo de morte. Porque o ser humano morre espiritualmente. A palavra morte quer dizer separação. Ok? Por isso que quando uma pessoa morre, o que acontece? É a separação. O corpo é enterrado, né? A alma é levada ao local de destino na eternidade. Então, quando Adão e a Eva comeram do fruto, eles morreram, eles se separaram, houve uma separação. Só que de Deus. Eles se separaram de Deus. Como diz Isaías no capítulo 59, ou seja, os vossos pecados fazem separação. O pecado criou um abismo entre o ser humano e Deus. O ser humano desconectado de Deus, ele começou um processo de morte. Ele já estava morto por estar separado de Deus e começou um processo de morte física. E esse processo de morte física, ele seria o caminho para a morte eterna. Então nós temos 3 processos de morte aí: a morte espiritual, a morte física no caminho e a morte eterna no final. Então você vê que é uma morte no sentido bem completo mesmo da palavra. E o decreto era esse: o ser humano tinha que morrer. Nós tínhamos que morrer. Tínhamos que morrer as 3 mortes. Tínhamos que morrer a morte espiritual, a separação de Deus. A maioria da humanidade está nesse tipo de morte. A morte física, são aqueles que vão perdendo sua vida no caminho. E depois é a morte eterna. Então isso já estava decretado. Só havia uma forma de o ser humano ser salvo. Só tinham uma só. E é interessante que quando Jesus, lá no Getsemane, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus, ele estava basicamente dizendo para o Senhor, para o Pai dele: olha, se tiver uma outra forma, seja qualquer que for, então usa essa forma. E Deus, ele, é claro que na sua onisciência, no seu conhecimento, na sua soberania, ele olhou todas as formas e não tinha outro. Ou seja, tinha que morrer. Quem é que tinha que morrer? Nós. O que ele fez? O que ele poderia fazer? Bom, o único ser no universo com perfeição suficiente para morrer por nós, morrer pela humanidade toda, seria ele próprio. Qualquer pessoa terrena, qualquer ser humano, a sua morte mal valeria para si mesmo, porque o ser humano já nasce contaminado. O ser humano já nasce corrompido, já nasce enguiçado, já nasce com defeito de fabricação. Ou seja, a nossa morte não vale nem para nós mesmos. A nossa morte é apenas a condenação de nós mesmos. Então teria que ser um ser perfeito. E no universo todo, um único ser com perfeição suficiente para morrer pela humanidade seria o próprio Deus. Então como é que funcionaria? Se um ser humano trouxe então toda a cadeia de morte para a humanidade, teria que ser um outro ser humano para começar uma cadeia de salvação. Mas quem? Se ninguém
teria um nível de perfeição para ser este segundo ser humano. Adão foi criado perfeito, por isso que ele começou. Mas como ele se corrompeu ao desobedecer a Deus, então a maldição se estendeu a todas as pessoas que nascem de Adão. E o nosso primeiro nascimento é de Adão. Aí o que acontece? Bom, Deus teria que, primeiro, ele não poderia morrer sendo Deus, porque Deus não morre. Então ele teria que assumir a forma humana, o corpo humano, aí ele teria potencial humano de morrer. Morrer uma morte sacrificial. E foi exatamente o que aconteceu. Por isso que diz que o verbo era Deus. Capítulo 1 de João, verso 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mateus 1 chama este verbo de Deus conosco, Emanuel. Ou seja, era Deus presente na forma humana aqui na terra com potencial de morrer. Potencial, quero falar, um potencial físico, sem nenhum pecado. Como eu expliquei, já que o primeiro Adão era perfeito e se corrompeu, o segundo Adão tinha que ser perfeito também. Mas como que o segundo Adão poderia ser perfeito se ele viria do primeiro Adão? Não tinha como. Por isso que ele tinha que nascer de uma mulher virgem. Porque dessa forma ele não pegaria a síndrome do pecado de Adão. E foi o que aconteceu com Jesus. Então ele nasce apenas de Maria, para que ele pudesse nascer pleno, perfeito, um ser humano perfeito, um ser humano 100%. Aí ele começaria então a jornada dele para construir uma segunda linhagem, só que agora perfeita. Por isso que Jesus diz para Nicodemos, tem que nascer de novo. O teu primeiro nascimento te conecta a Adão, ao primeiro Adão, e é um nascimento corrompido. Então tem que nascer agora do segundo Adão, tem que nascer de Jesus. Por isso que tem que nascer outra vez. Nosso primeiro nascimento, ele nos capacita a viver aqui na terra. O segundo nascimento é que nos capacita a viver no céu. Ou seja, a lógica é essa, ok? Muito bem, então o que acontece? Jesus vem à terra e ele vive de forma perfeita. Então ele não poderia cometer um pecado sequer, nenhum mesmo, para que ele pudesse ser um sacrifício perfeito. Todos aqueles animais sacrificados lá no Antigo Testamento, eles tinham que ser perfeitos. Não poderia haver nenhum tipo de defeito no animalzinho. Nenhum defeito no pelo, nenhum defeito nos ossos, ele não poderia mancar, ele não poderia ter nenhum tipo de doença, porque ele seria então rejeitado para sacrifício. Por quê? Porque ele estava apontando para Jesus. E é interessante que uma profecia do Antigo Testamento dizia que, falando de Jesus, que nenhum osso dele seria quebrado. E foi o que aconteceu. Jesus não tinha um defeito sequer, nem na sua área moral, nem na sua área física, nem na sua área espiritual, nada. Ele era perfeito. Por quê? Ele era o nosso segundo representante. O primeiro foi Adão, falhou. Jesus era o nosso segundo representante. E a sua vida perfeita fez com que o sacrifício dele na cruz fosse perfeito e fosse perfeitamente recebido pelo Pai. Aí sim. Então valeu o sacrifício dele por nós. Você lembra que Jesus ele foi batizado, né, lá por João Batista? Pois é, o batismo é para pecador. Porque o batismo simboliza arrependimento. Como é que Jesus perfeito foi batizado? Pois é. Quando Jesus insiste com João Batista para que o batizasse, Jesus diz para ele, olha, nós temos que cumprir tudo o que é certo. E quando ele fala isso, ele está se referindo a ele, Jesus perfeito, se identificar com nós, seres humanos imperfeitos. Ou seja, quando ele é batizado, ele está nos simbolizando, ele está nos representando, ele está se identificando com cada um de nós. Ou seja, no batismo ele está dizendo para o Pai, ele está dizendo para o diabo,
ele está dizendo para o universo que ele se identifica conosco, que ele é o nosso representante. Então ele assume essa representação da gente. Aí ele vive de forma perfeita e quando ele vai morrer na cruz, o sacrifício dele vale para nós. É válido. E sabe por que Jesus morreu? Bom, diz o texto bíblico, lá de Romanos, capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Só pode morrer quem tem pecado. Então Jesus não poderia morrer. Seguindo essa lógica, Jesus não poderia morrer. Poderiam encher ele de pregos ali na cruz e ele não morreria. Poderiam quebrar todos os ossos dele e ele não morreria. Porque ele não tinha pecado. Como é que pode morrer se não tem pecado? Exatamente. Jesus morre porque ele tinha pecado. Só que não era dele. Lembra que ele se identificou lá no batismo? Pois é. Ele carregava a nossa representação. Ou seja, ele era o Cordeiro de Deus, como disse João Batista numa outra ocasião, que tira o pecado do mundo. Ou seja, quando Jesus é pregado na cruz, ele está nos representando. É como se eu estivesse lá naquela cruz pregado, você estivesse. Cada pessoa do planeta Terra estivesse pregado naquela cruz. Ou seja, tendo Jesus como nosso representante, a humanidade inteira estava pregada naquela cruz. A humanidade inteira. Cada ser humano na Terra estava pregado naquela cruz. Bom, mais 3 dias depois Jesus ressuscita. E vem a grande pergunta: como ele ressuscitou? Por que ele ressuscitou? Porque ele era perfeito. Não havia nenhum pecado nele que pudesse segurá-lo morto por mais de 3 dias. De jeito nenhum. Então ele morre por ter pecado. Pecados não dele, os nossos. E ele ressuscita porque não tinha como segurar mais ele. A sentença do universo era que só poderia manter morto quem era pecador e Jesus não era. Então a morte teve que cuspir ele, teve que vomitar ele de volta. Por isso Jesus ressuscita. Havia legalidade para ele ressuscitar. Ok? Muito bem. Então o sacrifício dele na cruz é basicamente isso. Um grande oferecimento de sacrifício ao Pai. Por quê? Porque Deus queria salvar a gente. Deus nunca quis perder a gente. Nunca. Mas Ele não poderia nos ter com Ele de uma forma ilegal. Ele não poderia simplesmente dizer, tá bom, eu falei que quem pecasse morria, mas eu amo tanto vocês, vem todo mundo para o céu, abre as porteiras do céu, não quero saber não, eu vou por cima do que eu disse e vem todo mundo para dentro. Se ele fizesse isso, ele não seria Deus, ele seria imperfeito, ele seria injusto, seria algo ilegal. E Deus não faz coisas ilegais, porque Deus é perfeito. Então, como é que ele poderia manter junto de si o ser humano caído, se o ser humano estava caído? Pois é, aí é que entra o plano de salvação. Tinha que ter morte na história. E Deus decide morrer pela gente para nos ter com Ele. Deus aceita morrer para que a gente pudesse viver. O que acontece com a pessoa quando ela aceita Jesus? Quando ela aceita Jesus, ela não simplesmente está aceitando Jesus como Deus, como Senhor, Salvador. Não é tão simples assim. Quando a pessoa aceita Jesus, ela está aceitando Jesus como seu representante. Então, sabe a morte de Jesus na cruz, que foi pela humanidade inteira? Pois é, vale para todos. Mas só usufrui disso, só participa disso quem aceita o sacrifício dele como sendo seu. Ou seja, é como se fosse depositado $1 milhão na conta de cada ser humano na Terra. Todo mundo é milionário. Mas só vai gozar dessa riqueza quem for sacar no banco. Quem aceita Jesus está sacando o seu $1 milhão celestial, a sua salvação.
tem milhares que vão para o inferno riquíssimos. Milhares e milhares estarão sofrendo eternamente no lago que arde com fogo e enxofre, com milhares de dólares no seu banco espiritual. Por quê? Porque a morte foi para eles também. Mas eles não sacaram. Mas eles não quiseram. Mas eles recusaram. Bom, Jesus fez a sua parte. Então, legalmente, você pode ser salvo, eu posso ser salvo. Por isso que o perdão é algo legal. Muitas vezes as pessoas elas pedem perdão de Deus, digamos assim, como se Deus fosse fazer um favor para elas. Elas oram assim: Senhor, me perdoa, por favor, quebra esse galho para mim. Sabe? É como se ela estivesse até dando um jeitinho brasileiro, é como se estivesse falando com um guarda de trânsito: não me multa não, por favor, não tenho dinheiro para pagar essa multa, eu preciso desse carro. Mas não é assim que funciona. Não. Sabe o que acontece? Deixa eu te falar. Quando você pede perdão de Deus, é legal Ele perdoar você. Ele não perdoa você porque Ele é legal. Ele perdoa você porque é legal Ele perdoar você. Perdoar você está dentro de uma legalidade que Ele comprou na cruz. Ou seja, o perdão de Deus é algo que Ele organizou e legalizou para você. Então você tem direito de receber o perdão de Deus através do seu arrependimento, porque é o seu arrependimento que acessa o perdão dele, a sua decisão de mudar de vida que acessa o perdão dele, e você recebe instantaneamente o perdão naquele momento em que você pediu perdão, que você se arrependeu, e bola para frente, segue viagem. E você pode ter intimidade com Deus, pode ter vida de Deus, pode viver com Deus, porque você foi perdoado. É assim que funciona, ok? Muito bem, então tem algumas teorias aqui, mas eu não vou entrar nessas questões, né? Nesses vídeos eu quero me deter nas questões assim mais pontuais da apostila, ok? Você lê tudo, caso você tenha alguma dúvida, você pode escrever, pode perguntar de mim, ok? Bom, destaques das ideias bíblicas da morte de Cristo, né? Como eu falei aqui, a morte de Cristo foi substitutiva, ok? Ele substituiu a gente na cruz do Calvário, foi propiciatória. No tabernáculo havia uma caixa que tinha uma tampa chamada propiciatória, aquela que tinha dois anjos, né? Um voltado para o outro, olhando para a caixa. O que significa propiciatório? O que significa aquela caixa? Aquela caixa da aliança, né? Arca da aliança. O que significa basicamente isso? A palavra propiciatório já está dizendo, ou seja, tornar o ser humano propício a Deus. O que é propício? Propício quer dizer que é aceitável. O ser humano, quando ele peca, ele se torna inaceitável para Deus. Deus não poderia de maneira nenhuma aceitá-lo mais. Ele estava corrompido, ele estava em pecado caído, desconfigurado, então era inaceitável para Deus. O que a morte de Jesus faz? Ele inverte o jogo. E Ele nos torna propícios, aceitáveis a Deus. Agora nós podemos chegar perto de Deus. Nós chegamos porque nós recebemos a legalidade pelo sacrifício de Jesus na nossa vida por nós. Então hoje, você que é convertido ao Senhor, quando chega perto dele, você chega através do sacrifício de Jesus. O sacrifício dele vale para você. Você chega para Deus e diz: Senhor, eu estou aqui, mas é por causa de Jesus. E Deus diz: ok, você pode chegar, pode ficar aqui comigo, porque você tem legalidade para isso. Você agora é propício a mim. Agora você é aceitável a mim. Lembre-se que isso nada tem a ver com as nossas obras. Aí é que está. É graça. E graça, basicamente, quer dizer isso. Não tem a ver com os nossos esforços. O único ponto que a gente entra nessa questão é a fé, que ela é direcionada a Deus.
Pela fé nós dizemos sim. E aí é que a coisa toda se concretiza, porque na verdade tudo é feito por Deus. É por isso que a graça é um negócio assim, é um troço tão esquisito para nossa mente, porque nós gostamos de nos sentir com direito às coisas por nós mesmos. Nós gostamos de merecer. O ser humano vive atrás de merecimentos, de aprovações por suas próprias condições, pelos seus próprios feitos. E a graça não transita assim. A graça, ela transita pelo que Jesus fez. Ou seja, o que nós merecemos é o que Jesus merece. E nós adquirimos porque nós nos unimos a Ele. Simplesmente assim. Porque nós estamos em Cristo. Estar em Cristo significa que agora você é propício a Deus por causa de Jesus. Não é por causa de você. Os seus jejuns, suas orações, suas leituras bíblicas, seus cultos, seus evangelismos, seu suor na obra, tudo aquilo que você faz, nesse ponto aqui, não entra na jogada. Não conta. Ou seja, Deus recebe você, não é fazendo a contabilidade. Igual aquele publicano. Jesus viu uma vez um publicano, chegou para Deus e ele batia no peito, né? Desculpa, o fariseu, né? O publicano é a pessoa boa da história. O fariseu chegava diante de Deus, batendo no peito, dizendo: eu jejuo tantas vezes, eu dou esmola, eu faço aquilo. O fariseu ali, o peito estufado, o fariseu cheio de orgulho, cheio de merecimentos. Aí, mais atrás, tinha um publicano. Publicanos eram cobradores de impostos, eram pessoas mal vistas pela sociedade judaica, porque eram judeus cobrando impostos para os romanos. Então era um pessoal mal querido, um pessoal maltratado, rejeitado, odiado. E o publicano, então, lá atrás, encolhido, nem levantava a cabeça e dizia: "Sê propício a mim, pecador". O que o publicano estava dizendo é: Senhor, me aceita apesar de eu ser um pecador. Jesus então diz: olha, o publicano ele voltou para casa justificado, o fariseu não. Porque o fariseu ele estava se apegando a quem ele era e ao que ele fez, o que ele costumava fazer. O publicano, por outro lado, não. Ele não estava procurando se agarrar em nenhum merecimento próprio. Ele jogou tudo para Deus. Senhor, me permita ser propício ao Senhor, ser aceito diante do Senhor. Me aceita aqui, deixa eu ficar aqui, apesar de eu ser um pecador. E é claro que isso é desenvolvido depois, porque aí entra o sacrifício de Jesus, porque até então Jesus não tinha morrido por nós na cruz, mas depois vem o sacrifício de Jesus e pronto. Aí lá no capítulo 10 de Hebreus, você vai ver que o Senhor abriu um caminho para nós, através do sacrifício. Pelo sacrifício a gente pode chegar lá. Aí você vem a famosa pergunta: mas pastor, se eu não tenho que fazer nada para eu ser aceito diante de Deus, por que eu faço? Por que eu oro? Por que eu jejuo? Por que eu ajudo pessoas? Por que eu evangelizo? Por que eu ganho almas? Por que eu cultuo ao Senhor? Pois é, tudo isso está no depois. O problema é a gente pegar isso e colocar no antes. Se a gente pega tudo isso e coloca no antes, vira merecimento. Aí não tem valor. Porque não tem o sacrifício de Jesus. Porque se Jesus fosse nos aceitar por aquilo que nós fazemos, Jesus não precisava ter descido do céu e nem precisava ter morrido na cruz. Mas o que acontece? Tudo isso vem para o depois. Tudo isso vira gesto de gratidão, vira nova vida, tem a ver com a sua vida nova, não porque você quer merecer algo de Deus, mas porque Cristo mereceu isso e você está em Cristo. Então você ora porque Deus é seu Pai hoje e você quer se relacionar com Ele. Você lê a Bíblia porque você entende que é a carta de seu Pai. Você cultua
porque agora você conhece o verdadeiro Deus. Você evangeliza porque você não quer ir para o céu sozinho. Você quer que mais gente vá com você. Você é bondoso com as pessoas, ajuda as pessoas. Mas porque você está em Cristo, você é uma cópia de Cristo hoje. Então, isso já é fruto de quem você é. Não é quem produz você, não é o que produz você, não. É o que você produz por quem você já é em Cristo. É simples assim. Ou talvez até complicado, né? Porque muita gente não compreende isso. Muito bem, então, quais foram os resultados da morte de Jesus na cruz? Muita coisa, né? Poderíamos esticar esse vídeo para umas 2 ou 3 horas para falar sobre isso, mas vou procurar ser objetivo aqui para esse vídeo não ficar muito longo, ok? Bom, temos uma nova oportunidade de se reconciliar com Deus. É a única forma de se reconectar com Deus. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Como eu acabei de dizer, sabe, suas esmolas, sua bondade, a sua religiosidade, tudo aquilo que você faz a nível de religião, não consegue reconectar você com Deus. Por uma razão simples, que eu já falei e vou repetir muitas vezes aqui nesses vídeos. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa por nós, Jesus não precisava ter descido do céu e muito menos ter morrido na cruz. É isso. Se ele precisou fazer isso, é porque não tinha como nós fazermos. Não tinha. Isaías chega a dizer que os nossos atos de justiça são um trapo de imundície diante de Deus. Ou seja, o ser humano tentando ser aceito por Deus por causa das coisas que ele faz, é uma coisa imunda para Deus. Porque tudo vem através de Jesus. Somente o sacrifício dele na cruz é que conseguiu nos reconectar com Deus. E tudo que a gente faz de bom nessa vida, após essa reconexão, é por causa da reconexão. É por causa desse conectar com Deus. Os homens são atraídos a ele, porque chega então a ação do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A propiciação total dos nossos pecados, né? Aqui tem uns textos tudinho, como eu expliquei para vocês. A remoção do pecado do mundo, a anulação do poder do pecado. Porque quando Jesus veio tratar da questão do pecado, ele veio tratar a questão do pecado tanto na questão legal, porque quando você aceita Jesus, se você se confessa pecador e é salvo, então você é justificado. Justificado quer dizer que legalmente você é visto por Deus como uma pessoa que nunca pecou. Eu sei que isso é doido, né? Lá em soteriologia, quando vamos falar sobre a doutrina da salvação, eu vou explicar mais a fundo isso. Mas vai entendendo já um pouquinho isso. Ou seja, você é justificado. Significa dizer que legalmente, diante do tribunal divino, você nunca pecou. Segunda questão relacionada com o pecado. A morte de Jesus na cruz, ela acaba matando o pecado na nossa história de vida. É claro que isso não quer dizer que a gente nunca vai pecar. Por quê? Porque o pecado, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, ele diz que ele tem que ser morto todos os dias. Então, todos os dias existe um exercício de matar o pecado. E a única força interna que nos dá o poder de matar o pecado é o sacrifício de Jesus em nós. Quando nós crucificamos todos os dias o nosso ego, o nosso eu ali na cruz. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos matando o pecado pelo poder da cruz. Por quê? Porque nós morremos com Cristo. Se você morrer com Cristo todos os dias o pecado ele não vai ele não vai se agigantar em você, ele não vai crescer em você, ele não vai tomar espaço em você, porque você está matando ele todos os dias através da sua conexão com Deus, através de Cristo. Então, do poder do pecado. E no final, o Senhor vai nos livrar do corpo do pecado, porque nessa nossa natureza caída é que está instalado o pecado como um vírus mortal. Por isso que ele todos os dias está ali lutando contra nós. E quando nós pecamos, é porque ele ganhou aquela batalha ali. É porque ele ganhou aquele momento ali
ele conseguiu dar as cartas. Naquele momento nós não tínhamos um preenchimento do Espírito suficiente para vencer aquela batalha. Nós não vigiamos, etc e tal. Nós decidimos errar mesmo. Então, tem 1000 razões para errar. Porque o pecado está nessa nossa natureza. Paulo trata muito sobre isso em Romanos e Gálatas. Temos uma natureza caída, uma natureza que pende para baixo, uma natureza que não quer o bem, quer o mal, que deseja o mal. A gente tem essas lutas internas todos os dias, porque está na natureza. O que vai acontecer? Quando Jesus vier, ele vai nos dar um outro corpo. Um outro corpo. O outro corpo, né, quando ele for então fazer esse revestimento com esse corpo aqui, escatologia, eu vou esperar explicar mais sobre isso para vocês, essa natureza acaba. Pronto, a natureza, nós seremos arrancados do corpo do pecado, como diz a Bíblia. E aí não haverá mais tendência para o pecado em nós. Estaremos entrando no plano perfeito da eternidade e aí nós viveremos perfeitos diante de Deus. Até chegar esse dia, nossa luta contra o pecado é constante. Tudo isso é através da cruz de Cristo, né? Então, eu falei sobre o perdão, ok? Nós podemos vencer principados e potestades, né? Como diz Paulo em Gálatas 2, ou em Colossenses 2, 14 e 15. Ou seja, as potestades malignas, elas não têm acesso a nós, elas não têm direito a nós, exatamente porque nós estamos em Cristo. Tudo é através de Cristo. Muito bem. A vitória de Cristo trouxe a nós a ressurreição. E quando falamos de ressurreição, estamos falando sobre algo que tem uma importância vital. Os discípulos de Jesus morreram por conta desta verdade. Muitas pessoas, especialmente ateus, agnósticos, pessoas que tentam de todas as formas desqualificar o Evangelho de Jesus, querem nos convencer de que a ressurreição nunca aconteceu, que os discípulos mentiram. Agora, cá entre nós, tudo bem que um ou outro poderia chegar a um plano, a um ponto, né, de esclerose, ou sei lá que doença mais for, de morrer por conta de uma mentira, mas todos os discípulos morreram por conta desta verdade que eles ensinavam todos os dias, de que Jesus estava vivo, e está vivo eternamente. Ou seja, seria improvável que todos morressem por isso. Se fosse uma mentira, no mínimo 1 ou 2 teria dado com a língua nos dentes e teria dito, não, calma, vocês vão me matar por causa disso? Não, eu até digo onde é que está o corpo dele. Eu digo, não foi que enterraram ele. Mas todos eles decidiram enfrentar a morte e eles foram resolutos, decididos e disseram, ok, vocês podem matar a gente porque eu tenho tanta certeza que ele está vivo que se vocês tirarem a nossa vida, a gente vai para lá para onde ele está. Simples assim, ele foi nos preparar lugar e é para lá que a gente vai. Esse corpo aqui, ele tem prazo de validade, eu vou para um lugar onde a vida não tem mais prazo de validade. Então eles estavam convictos disso. Paulo, que conheceu Jesus tardiamente ali na estrada para Damasco, Jesus já tinha subido ao céu, Jesus então fala com Paulo, capítulo 9 de Atos. Então Paulo, ele escreve aos Filipenses, olha, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Em Gálatas ele diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele está vivo, e ele está vivo aqui. Ele é construído aqui em mim todos os dias pela ação do Espírito Santo. Ou seja, ele tinha uma convicção muito grande. Ele falou com Cristo glorificado. E ele morreu por conta disso. Ele morreu por isso. Ele viveu por isso. Ele morreu por isso. Ou seja,
Se você me perguntar assim, qual seria a maior prova que eu poderia dar de que Jesus ressuscitou, exatamente essa. Todos os cristãos viram ele ressuscitado. Estão naquele tempo lá. Paulo chega a dizer que numa ocasião, 500 pessoas reunidas em um lugar só viram ele vivo. 500 pessoas numa reunião só. E houveram várias reuniões. Ele passou 40 dias ainda com os discípulos antes de subir ao céu. Muita gente viu Jesus. E não tem nenhum registro, observe bem, não tem nenhum registro na história da igreja de alguém dizendo que ele não ressuscitou. Não tem. Todos os que tiveram contato com Jesus ressuscitado disseram todos a mesma coisa: ele está vivo. E muitos viram ele subir aos céus e eles relataram lá, isso foi escrito, isso é história. Então, o fato de Jesus ter vindo à Terra, ter existido aqui na Terra, ter morrido e ressuscitado, é história. É coisa comprovada. Não tem como negar isso. As pessoas podem recusar Jesus, mas negar que ele ressuscitou, isto é simplesmente impossível. É curioso que no próprio texto bíblico diz que os líderes religiosos, né, quando receberam o relatório dos soldados assustados, que falaram da ressurreição de Jesus, falaram até do anjo que apareceu lá, eles então disseram o seguinte: vamos dar dinheiro para vocês, vocês digam que vocês estavam dormindo, mas é interessante que não faz sentido, né? Eles disseram: olha, primeiro que vocês vão dizer que vocês estavam dormindo, segundo vocês vão dizer que os discípulos chegaram e pegaram o corpo do Jesus deles e levaram. Agora, como é que soldados dormindo podem ver os discípulos pegando o corpo? Então, para você ver como é uma loucura total, né? Nada fazia sentido com nada. Era apenas para eles terem algum tipo de argumento contra, nada sério. Bom, então a ressurreição de Jesus nos mostra algumas verdades. Primeira verdade, de que o sacrifício foi aceito. Se o sacrifício de Jesus não tivesse sido aceito, ele não teria ressuscitado. Não teria. Deus teria recusado o sacrifício dele e não teria trazido ele de volta à vida de jeito nenhum. Mas a ressurreição prova que o sacrifício foi aceito pelo Pai, está valendo. A salvação de Jesus está valendo para todos nós. Uma outra realidade que a ressurreição nos prova é que Jesus realmente é Deus. Realmente Jesus é Deus. Ele ressuscitou, ele foi para o céu glorificado, né? Nos mostra também que Jesus tem poder e autoridade sobre principados e potestades. Diz a Bíblia, Paulo falando sobre isso em Filipenses 2, que por conta do sacrifício dele, ele foi colocado com nome acima de todo nome que se nomeia no universo inteiro. Mas uma das grandes bênçãos da ressurreição de Jesus, meus irmãos, é que é a prova de que nós também vamos ressuscitar. É a nossa garantia. Jesus, ele começou a primeira ressurreição. A primeira ressurreição começou em Jesus. Lembra que muitos do Antigo Testamento ressuscitaram lá no dia que Jesus ressuscitou? Pois é, era como se fosse os primeiros molhos, né? A primeira colheita, né? O primeiro arrancar de colheita ali de uma grande plantação, provando que todo o restante vai ser colhido também. E Jesus e aqueles santos ressuscitados foram prova de que nós seremos ressuscitados. Ali começou a primeira ressurreição. Segundo lugar que vai acontecer a primeira ressurreição vai ser no arrebatamento da igreja. Terceiro lugar onde vai acontecer a primeira ressurreição, onde vai terminar no final da grande tribulação, na volta de Jesus em glória. Ou seja, a primeira ressurreição já começou. Começa em Jesus. Ok? Até hoje o sepulcro está vazio.
As mulheres foram lá embalsamar o corpo de Jesus, né? Na próxima videoaula eu vou entrar em detalhes sobre a questão da morte de Jesus, a ressurreição. Vai ser bem interessante. Então assista essa próxima aula, que vai ser a última, né, desta matéria. Mas nós temos algumas questões. Primeiro, o sepulcro estava vazio. Está vazio até hoje. Tudo bem que aquele sepulcro lá em Israel, ele é uma representação, não se sabe realmente onde estava, onde era o sepulcro original, mas posso lhe garantir uma coisa: seja lá onde for, ele está vazio sempre. Nunca acharam o corpo de Jesus, nunca acharam o corpo de Jesus, ok? E ele apareceu para Maria Madalena, e as mulheres que chegaram lá, que foram embalsamar o corpo de Jesus, um tipo de embalsamamento tardio, elas na verdade toparam, foi com um anjo que perguntou, fez uma pergunta que foi mais um tapa na cara delas. O anjo perguntou: como é que vocês estão procurando entre os mortos uma pessoa viva? Aqui não se procura pessoa viva, e ele está vivo, e ele falou para vocês que ele ia ressuscitar. Se vocês estão procurando ele aqui, é porque vocês não acreditaram naquilo que ele disse. Se vocês tivessem realmente crido que ele ia ressuscitar, vocês não estavam procurando ele aqui. Estariam procurando ele lá dentro da cidade, sei lá, não aqui. E assim muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós estamos, sabe, muitas vezes somos tão desesperançados da vida, tão angustiados, que a gente está procurando Jesus no meio de mortos, em sepulcros vazios. Não. Procure Jesus na realidade de que ele está vivo. E você tem por que se alegrar. Você tem companhia na sua caminhada cristã. Uma das coisas maravilhosas da caminhada cristã é que você caminha com o Cristo vivo do seu lado. Ele ressuscitou para andar com você e comigo, para andar com a gente. Então você não está só. Você tem companhia, porque Jesus está vivo. Ele apareceu aos discípulos, e eu já falei para vocês sobre várias questões relacionadas com Jesus. Então ele passou 40 dias aqui, e ele sobe aos céus ali do Monte das Oliveiras, e a promessa é essa, que ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. Então as testemunhas de Jeová, elas têm uns conceitos muito doidos, muito errados. Testemunhas de Jeová, adventistas, mormons, são pessoas que têm muito conceito errado da Bíblia. Tome cuidado com essas pessoas. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus era só um anjo, não era Deus. E nós já provamos isso, que Jesus era Deus. Isso foi bem provado no começo das nossas aulas, né? E o pessoal da Unida do Brasil, né, Igreja Unida do Brasil, já tem um outro conceito errado. Eles descreem da Trindade, eles ficam naquela de, na verdade só tem Jesus, o Pai não existe. Jesus, quando fala com o Pai, ele é bipolar, porque ele está conversando com ele mesmo. Ou seja, raciocínios muito errados, né, relacionados com a questão do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre alguns títulos de Jesus e vou entrar na história dele, contar a história dele de uma forma assim, com detalhes, observando determinadas coisas que vão esclarecer muito para você sobre a pessoa de Jesus. Então eu vou fechar aqui essa aula. Deus abençoe vocês, ok? Continuem estudando a sua apostila. Fiquem assistindo e reassistindo essas aulas, até vocês compreenderem bem. E qualquer dúvida, você escreve aí, que eu terei enorme prazer em explicar para vocês. Bom, que Deus possa abençoar vocês e continuem sempre, sempre, a vida toda na companhia do Cristo ressuscitado. Deus os abençoe, em nome de Jesus.